Segundo o que está escrito no profeta Isaías, João Batista veio antes de Jesus para preparar o caminho para que Jesus viesse então a começar seu ministério. João Batista vinha pregando: voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Meu irmão, todo homem que não segue Jesus, ele está seguindo um caminho tortuoso. Todo homem que segue seu próprio coração, ele precisa endireitar as suas veredas. O que significa isso? Endireitar as suas veredas significa endireitar a sua vida, significa aplanar a sua vida nos caminhos retos de Jesus Cristo. Endireita os teus caminhos. A voz do que clama no deserto até hoje clama. O espírito de João Batista até hoje clama sobre a face da terra através dos servos de Deus, para que o homem venha se endireitar, para que o homem venha corrigir os seus caminhos errantes diante de Deus. Mas nós estamos vivendo uma humanidade iludida, que está acreditando que por religião se alcança a salvação, está acreditando que por ter obras de caridade se alcança um lugar no céu. Esse Deus que nós pregamos agora, esse Deus a qual nós conhecemos agora pela Bíblia Sagrada, esse Deus não se compra a salvação não, esse Deus não se conquista fazendo coisas boas não é ser um religioso também, mas é seguindo a Jesus. E é por isso que você tem que endireitar os seus caminhos, porque quando você não segue Jesus, seus caminhos são tortuosos. Quando você não está fazendo a vontade do Cristo Salvador, você está seguindo os seus próprios caminhos, a qual te conduz à perdição eterna. Endireitai as vossas veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Endireitai os caminhos errantes, porque todavia Deus sempre assim, através dos seus servos, Ele trazia essa mensagem na terra. Todavia Deus, Ele trazia essa mensagem na face da terra. Não foi somente através de João Batista não, mas o próprio Cristo pregou essa mensagem de arrependimento, dizendo: produzi pois frutos dignos de arrependimento, pois o machado já está posto à raiz, o machado já foi colocado, já está no pé da raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada, será lançada no fogo. Eu já preguei essa mensagem, mas ela está sendo mais uma vez pregada, porque Deus, Ele todavia, Ele tem sim o compromisso de salvar a alma. Versículo 9: também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meu amigo, ô meu irmão, você que está me ouvindo agora, 5 minutos da sua atenção, escuta essa mensagem. Para o que você está fazendo, você não tira tempo para o futebol, não tira tempo, não gasta dinheiro para fazer aquilo que te apraz. 5 minutos do seu tempo para salvar a sua alma seria perca de tempo. Mas 5 minutos para fazer uma jogatina na lotérica, 10 minutos, 30 minutos, não se vê passando. Mas a Bíblia diz que o machado está posto à raiz das árvores. As árvores são comparadas conosco, nós somos essa árvore. O machado de Deus está colocado no pé das árvores, e se nós não trazermos os frutos dignos de arrependimento, a qual Deus assim quer, nós vamos ser cortados, meu irmão. Nós vamos ser cortados e lançados no fogo. Os frutos que Deus Ele quer que nós venhamos a dar são frutos de arrependimento. Você sabe o que é fruto digno de arrependimento? Eu vou te explicar o que é frutos dignos de arrependimento. O homem, quando se arrepende, não somente a sua conduta muda, mas o seu caráter muda. Um exemplo do fruto digno de arrependimento é que o mentiroso, ele passa a falar a verdade. Isso é um fruto de arrependimento, porque quem se arrepende, ele muda de atitude. O imoral, o profano, ele passa a se santificar. O injusto, ele passa a ser justo. O idólatra, ele passa a adorar somente a um Senhor, que se chama Jesus. Frutos dignos de arrependimento é o que o homem tem que mudar, é o que o homem tem que dar para Deus.
O que o homem tem que produzir diante de Deus é frutos de arrependimento. Ele tem que se arrepender. Quando o homem se arrepende, a sua conduta, os seus caminhos, eles vão mostrar que você se arrependeu. Porque não adianta da boca para fora falar: eu me arrependi, e seus caminhos continuam sendo os mesmos, e sua conduta continua sendo a mesma, e suas atitudes não mudam. O que Deus Ele quer, meu irmão, é que nós tenhamos a obediência a Ele. Que Deus Ele quer que nós venhamos assim, temos mais temor. Temor não significa baixar a cabeça. Temor significa obediência. Temor significa você ter a reverência de obedecer às palavras do Senhor. Olha, se você sabe que tal coisa te faz mal, todos nós sabemos que o fogo queima. Você não vai colocar a mão no fogo, isso é temor. Você sabe que tal caminho tem um buraco, e não adianta seguir que vai cair no buraco. Você não segue esse caminho, porque temor, assim também é. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela tem que produzir esse temor de não fazer aquilo que Deus falou para não fazer, e de fazer também aquilo que Deus ordenou fazer. Então nós temos que ter mais temor de Deus. Não adianta somente nós sermos ouvintes, meu irmão. O que adianta? O que adianta? Fala para mim, o que adianta você ser ouvinte? Se a palavra de Deus é para nós seguirmos ela, o que adianta você somente ouvir ela? O que adianta somente você ser um frequentante de templo que vai de segunda a segunda, mas não aplana os seus caminhos? Tiago, Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sejam cumpridores, não basta somente ser ouvinte. O que adianta você ouvir e não praticar? A salvação vem não somente por ouvir, mas praticar a vontade de Deus. Quantos de nós conhecemos essa palavra, mas não obedecemos ela? E o que traz salvação é seguir essas palavras. Porque quando o homem e a mulher está seguindo essas palavras, ele está seguindo ao próprio Jesus. Porque Jesus, ele se manifesta dizendo que ele é a palavra de Deus, o verbo que desceu, o verbo que habitou entre nós, o verbo que se fez carne. Então, se Jesus é a palavra, eu preciso ler a palavra e seguir a palavra. Aleluia. Salmista Davi escreveu: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é luz, é lâmpada. A palavra de Deus tem que nos guiar. Nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus. Então Tiago, ele diz no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Se o homem não é cumpridor da palavra, está enganando a si mesmo. Meu irmão, acorda para a realidade. Deus não está procurando católico, Deus não está procurando evangélico, Deus não está procurando uma classe de pessoas religiosas. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando pessoas que adoram somente ao Pai, em espírito e em verdade. Pessoas que têm sim a obediência, não as obras. Obras é necessário, mas muito mais do que necessário é obediência. Escreveu então Samuel no primeiro livro, dizendo, capítulo 15, versículo 22: tem Deus tanto prazer em sacrifícios como se obedeça à palavra de Deus? É uma pergunta que Samuel fez. Tem Deus em que você faça sacrifícios quando em que se obedeça a palavra de Deus? Samuel falou: não, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor andar em obediência a Deus do que oferecer sacrifícios a Deus. Aleluia, glória a Deus. Venha para a NCAR Veículos. Telefone 3517-5238. WhatsApp 98593-7566. 98593-7566. Equipe preparada para melhor atender você, cliente amigo. NCAR. Estamos na Rua da Divisa, em frente ao posto de combustíveis. Samuel falou que é melhor. Profeta Samuel, ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar.
Nós vemos uma geração de pessoas que pouco tem se